Está no ar o Click Time na Rádio Futebol Clube. Destacando mais um dia de Copa do Mundo. Brasil enfrenta a Bélgica nas quartas de final. Vamos falar também dos jogos de amanhã. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes, que curte a programação da Rádio Futebol Clube. Hoje um dia emocionante, logo pela manhã, às 11 horas no horário brasileiro. O Brasil jogou diante do México, foi uma partida difícil, primeiro tempo complicado para o Brasil, principalmente nos primeiros 25 minutos. O México foi para cima, abafou a saída de bola do Brasil, mas a partir daí o Tite posicionou melhor o time, adiantou a marcação no meio de campo e o Brasil saiu para o jogo. E o México acabou sumindo, se limitou apenas a alguns contra-ataques. Primeiro tempo terminou 0-0, mas na segunda etapa o William voltou jogando muito, voltou a ser aquele William que a gente gosta de ver, partindo para cima da marcação, pela direita, pela esquerda, jogando às vezes pelo meio. E foi exatamente numa jogada que começou com um calcanhar do Felipe Coutinho maravilhoso para o William na entrada da área. Ele partiu para cima na marcação, fez o drible pelo lado esquerdo e cruzou para o Neymar só empurrar a bola para o fundo do gol. 6 minutos do segundo tempo, 1-0 Brasil. Aí o México se desesperou no jogo, apelou algumas vezes, teve um lance lamentável, o Neymar estava caído fora do campo, ia ser atendido, aí o Layún veio, pisou em cima do Neymar, a arbitragem ou não viu, ou fingiu que não viu, o pessoal do VAR também não se pronunciou e tudo continuou como se nada tivesse acontecido. Claro que os brasileiros ficaram revoltados e aí no final do jogo, num contra-ataque, o Neymar entrou na área e tentou fazer o gol. O goleiro Ochoa desviou, mas a bola sobrou para o Firmino, que empurrou para as redes. Brasil 2-0, Brasil nas quartas de final vai enfrentar a Bélgica. No final do jogo, lamentavelmente, o técnico colombiano da equipe mexicana falou um monte de bobagens, né? Disse que o Brasil, que a arbitragem foi condescendente com o Brasil, que o Neymar é caicai, aquela coisa toda, aquele lance que o jogador pisou no Neymar, o Osório achou que o Neymar estava fingindo, enfim. Foram declarações lamentáveis, eu particularmente fico chateado porque acho o Osório um grande profissional, fez um trabalho maravilhoso com a seleção mexicana. Nos primeiros 25 minutos realmente encurralou o Brasil, poderia até ter tido uma sorte maior, mas quando o Brasil incorporou, quando o Brasil colocou a bola no chão e começou a jogar o que sabe, aí não deu para o México. E faltou para o time mexicano a humildade de entender que perdeu para uma seleção que é melhor que a dela, né? Os mexicanos, incrível, parece que os mexicanos perderam para ninguém, eles estavam inconformados com a derrota diante do Brasil por 2-0, sendo que é a 7ª vez que o México cai fora numa Copa do Mundo de forma consecutiva numa fase de oitavas de final. Então realmente não deu para entender. Que eles tivessem confiança, que eles poderiam vencer o Brasil antes do jogo, beleza. Que eles levassem isso para o campo, beleza. Agora, depois que viram que a coisa estava perdida, agir como se fosse a última coisa do mundo, perder para a seleção brasileira, aí foi demais. E o Tite, a pergunta foi feita para o Neymar. Aí o Tite nem deixou o Neymar responder sobre o Osório, ele começou falando sobre o Osório, as reclamações do técnico do México, e depois também falou sobre o que ele achou, da seleção brasileira na partida de hoje. Eu não vou responder ao Osório. Eu vi o lance. Todas as pessoas que estão me assistindo, todas as pessoas que estão me ouvindo, tirem a sua própria conclusão. O vídeo está aí. E é contra a imagem, a gente não questiona. Está aí. Ele possa fazer a análise. A respeito do jogo. Um grande jogo. Oportunidades. A característica do jogo, ela se impõe jogo lá e jogo cá. O equilíbrio e as possibilidades de conclusão. O número de oportunidades criadas, o campo comprido, por vezes de ataque e contra-ataque. Quem quer jogar, como é que se diz, um jogo emocional, mais vai ver menos compactação, mas mais porque a nossa característica é assim, porque a característica do México, e aí que vai o elogio ao México e vai o elogio ao trabalho do Osório, um baita de um trabalho de um baita de um profissional.
circunstâncias, às vezes, de algum comentário que se faça, por vezes no calor do jogo ele acontece, ele é normal e natural. E a gente tem que relativizar e contextualizar essa situação. Então, o grande jogo, número de finalizações, oportunidades criadas, nós finalizamos 21, eu acho, dessa. O Chua, eu digo, bota o goleiro para trabalhar, fez um baita de um jogo. Numa delas eu já estava vibrando, numa bola que o Paulo finalizou, eu digo, gol. Ele tirou, eu digo, não é possível. Então, esse jogo emocionante que foi, essa qualidade das duas equipes, essas transições rápidas, esses ataques e contra-ataques, eles foram muito melhores e muito mais bonitos para a gente falar e enaltecer. E relativizar alguma situação que, por vezes, no calor do jogo, se tome. Então, aí o Tite respondendo para o Osório, sendo até bem educado, bem polido, o técnico brasileiro. O Neymar foi questionado sobre o que se fala muito dele, que ele é caicai, que ele é isso, que ele é aquilo. Então ele respondeu se isso, na opinião dele, principalmente quando parte dos adversários, é uma coisa para tentar desestabilizá-lo em campo. Olha, eu acho que é mais para tentar minar do que qualquer outra coisa. Eu não ligo muito para crítica, né? Às vezes nem mesmo para elogio, porque isso pode influenciar de alguma coisa a cabeça do atleta. Esses últimos 2 jogos, eu não falei com a imprensa, não falei nada, porque eu não queria polêmica, porque tem muita gente falando e uns se alteram, não sei se querem aparecer, não sei se querem falar. Eu só tenho que jogar futebol, eu tenho que ajudar meus companheiros, ajudar a minha equipe. Eu vim aqui para isso, eu não vim aqui para outra coisa. Eu vim para ganhar, né? Então eu espero que eu possa melhorar cada vez mais, né? Eu sabia que ia precisar de ritmo para voltar ao meu nível normal e hoje eu já me sinto muito melhor e eu estou muito feliz, né, pela partida de hoje, não só individualmente, mas o principal foi o coletivo. Parabenizo toda a equipe pelo trabalho, pelo esforço e a gente está melhorando cada vez mais. Neymar, o melhor em campo, realmente está jogando muito desde a última partida diante da Sérvia. E para o nosso comentarista Zé Boquinha, essa melhora do Neymar tem um motivo. Aquele momento que o Tite deu aquela entrevista falando da matilha do Lobo, depois ele corrigiu para o Alcateia, aquilo foi muito sintomático, né? Ali ele disse o que ele deve ter dito para o Neymar antes, fala, meu filho, nós somos uma equipe e você tem que jogar com a equipe vai proteger você sempre, só que ela precisa de você. Se você não se der o seu direito de ser protegido, começa a ficar ruim para todo mundo. Então você tem que parar com essa frescura que você teve no primeiro jogo, um pouquinho no segundo, e no terceiro ele veio a ser um Neymar jogador de futebol apenas, e não querendo mandar no jogo, querendo cair toda hora. Você se recorda que contra a Sérvia ele só caiu 2 vezes porque pegaram ele legal, e hoje também. Então, eu acho que aquela entrevista do Tite mostrou que o Tite falou com ele. Eu não tenho a menor dúvida, eu fui técnico 30 anos, eu sei como é que é um negócio desse. Aí o Zé Boquinha pontuando, né? Essa melhora do Neymar passando muito por aquilo que o Tite falou com o principal jogador brasileiro. E à tarde, no horário do Brasil, às 3 horas, um jogo muito interessante, Bélgica e Japão. Muita gente imaginando que a Bélgica fosse atropelar o time japonês e tal. E olha, não foi isso que se viu, hein? A Bélgica até jogou melhor o primeiro tempo, mas no início da segunda etapa, em 7 minutos, o Japão marcou 2 gols. Incrível, né? E aí, um aos 3 e outro aos 7. Abriu 2-0 e parecia que o dia da Bélgica seria ruim, que a Bélgica seria eliminada pelo time japonês. Mas aí o time belga mostrou a sua força. O técnico da Bélgica, o espanhol, fez alterações pontuais, colocou o Fellaini, colocou o Chadli, né? Aumentou com o Fellaini a altura do time, porque apostou que na jogada aérea ele poderia realmente virar o jogo, e foi o que aconteceu. O Vertonghen marcou o primeiro gol de cabeça, um gol até meio sem querer, mas acabou sendo um bonito gol. Esse gol foi aos 14 do segundo tempo. Aí o Fellaini, que havia entrado
empatou o jogo também de cabeça, né? Uma jogada pela direita, um cruzamento, ele subiu mais que a zaga japonesa, que não é tão alta assim, e fez o gol. E já no final, quando o Japão dava mostras de que estava satisfeito com o empate de 2-2, estava satisfeito de levar o jogo para a prorrogação, teve uma falta para o Japão. Na cobrança de falta, o goleiro defendeu e aí o Courtois começou um contra-ataque espetacular para o time da Bélgica. Ele saiu jogando com as mãos, né? Serviu o De Bruyne veio na velocidade, trouxe a bola até próxima da área, abriu na direita para o Munier cruzou, o Lukaku faz um corta-luz espetacular, matando completamente a defesa japonesa, e o Chadli, que vinha acompanhando a jogada na segunda trave, chega de pé esquerdo aos 49 do segundo tempo e decreta a virada da Bélgica e a classificação do time belga, 3-2 diante do Japão. O técnico Akira Nishino ficou olhando assim para o espaço. Os japoneses não acreditavam no que estavam vendo, enquanto isso o Roberto Martínez, treinador espanhol do time da Bélgica, comemorava e muito essa vitória do time belga. Portanto, agora o Brasil terá a Bélgica pela frente. O jogo será na próxima sexta-feira, 3 da tarde, em Kazan, né? E o nosso comentarista Fábio Salgueiro fala sobre a Bélgica, que tipo de perigo a Bélgica pode representar para a seleção brasileira. Eu acho que a seleção da Bélgica tem mais qualidade que o México para vencer o Brasil. Por exemplo, nesses contra-ataques que o México tem, a seleção da Bélgica tem jogadores que matam o jogo. E aí que realmente o Brasil tem que ter mais cuidado, tem que ter o equilíbrio de sempre. E eu acho que o Tite vai buscar esse equilíbrio, vai passar isso para os jogadores, até porque a partida de quartas de final... É partida de quartas de final, é decisiva e nós vamos acompanhar tudo. Então é o seguinte, quartas de final da Copa do Mundo. Sexta-feira, dia 6 de julho, às 11 da manhã, Uruguai e França, jogaço em Nizhny Novgorod. 3 da tarde, Brasil e Bélgica, outro jogaço, 3 da tarde em Kazan. No sábado, nós já temos um jogo definido, é o jogo da tarde, é o jogo das 3 horas, entre Rússia e Croácia, que vai acontecer em Sochi. Amanhã, mais 2 jogos para fechar a fase de oitavas de final. 11 da manhã, Suécia e Suíça, em São Petersburgo, e 3 da tarde, Colômbia e Inglaterra, no estádio do Spartak em Moscou. Esse jogo da Colômbia com a Inglaterra, com acompanhamento da Rádio Futebol Clube, com o Falando de Copa. Dos vencedores de amanhã, sairá o jogo do sábado às 11 da manhã em Samara e será outro jogo da fase de quartas de final da Copa do Mundo. Portanto, esse é o dia da Copa 2018. Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time atualizando as informações da Copa. E amanhã, como já dissemos aqui, a partir das 14h50, fique ligado. Colômbia e Inglaterra, falando de Copa, vai mostrar tudo para você. A nossa programação fica sempre disponível na nossa página. É só você acessar www.radiofutebolclube.com.br através do seu celular, tablet ou computador e ouvir quando quiser. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Aproveite quando você acessar a nossa página e dê um pulinho lá no Momento Russo. Você aprende um pouco da língua russa, o básico. Fizemos uma parceria com o Clube Eslavo aqui de São Paulo e através de professoras nativas você fica sabendo um pouco do que eles falam por lá. Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.